Você tem um concílio, um papa que aprova todas essas mudanças. Há coisas que parecem contradizer ou minar o que acontecia antes. Do ponto de vista do culto católico, você tem essa forma de culto que admite todo tipo de sacrilégio, se eles são garantidos pela autoridade da Igreja. Como isso é possível? E isso, por sua vez, me fez pensar sobre a questão do Papa. Porque tanto o batismo quanto a fé são necessários para ser membro da Igreja. Quando ele se torna um herege público, essa perda de fé se manifesta publicamente, ele se coloca fora da Igreja. A questão é, estamos indo para um lugar que o Papa condena. O que você acha disso? Como você deveria colocar isso em contexto? Qual é a explicação? Qual seria uma explicação para isso que esteja em consonância com a doutrina católica? Como a Igreja poderia te dar um grande sacrilégio como uma missa? Como isso seria possível? Estamos aqui com o Padre Anthony Cicata, conhecido como um dos principais sedevacantistas, para conversar um pouco sobre esse assunto proibido. E quando digo proibido, é porque, entre os círculos tradicionalistas, e quando falo tradicionalista, estou sendo bem abrangente. Entre os círculos tradicionalistas, há duas coisas que todo mundo sabe. A primeira é que todos gostamos da missa em latim, e a segunda é que o sedevacantismo está completamente fora de cogitação. Essas são as únicas duas coisas que sabemos. Certo. Então, como alguém que, suponho que em algum momento do seu passado, não sabemos exatamente quando, você não era sedevacantista. Você fazia parte da Igreja Católica Institucional. Você reconhecia alguém como Papa. Então, há muitos artigos que você escreveu. Na verdade, padre, são muitos artigos que o senhor escreveu ao longo dos anos sobre esse tema. Mas a grande questão é a seguinte. Acho que isso nos orienta e nos ajuda a começar nossa conversa. Como você chegou lá? Como foi que você... Porque uma das coisas que você me disse, e que ressoou muito comigo, especialmente quando nós começamos a conversar, já faz alguns anos, é que essas coisas levam tempo para entender, estudar, digerir, rezar a respeito. Como foi que você chegou lá? Como isso ficou claro para você? Eu comecei como o que hoje chamamos de neocon ou um conservador do Novus Ordo, um conservador tipo Wander. Cresci antes do Vaticano II e entrei no seminário menor justamente quando as mudanças do Vaticano II estavam sendo implementadas. Foi devagar, foi aos poucos. O seminário de ensino médio era conservador e ainda tínhamos muito da antiga formação acadêmica. Mas as mudanças do Vaticano II estavam sendo introduzidas. E você começava a ouvir sobre todas essas coisas terríveis que estavam acontecendo. Diferentes doutrinas que os padres estavam negando. Isso nos anos 60, de 65 a 69. Todo tipo de coisa terrível feita à sagrada liturgia. Padres deixavam o sacerdócio aos montes. Havia agitação. Eu sempre ficava do lado conservador. E eu dizia que, se a gente apenas se mantiver fiel ao Santo Padre, tudo vai acabar bem. E se o Santo Padre soubesse disso, se ele realmente soubesse disso, com certeza faria alguma coisa. Então essa era a minha mentalidade no seminário, no ensino médio. E como já expressei em outros contextos para você, fiquei particularmente desapontado quando a nova missa foi lançada, porque parecia institucionalizar algumas das coisas que eu considerava abusos. Mas, sabe, nós defendíamos o Santo Padre, Paulo VI. Isso era algo em que éramos muito bons, fazíamos verdadeiras acrobacias mentais, eu diria. Mas eu fiz isso durante o ensino médio, e com certeza continuei fazendo durante a faculdade do seminário. Dediquei muito tempo a isso e a tentar promover a ideia de que, se fossemos apenas leais a Roma e apenas leais a Paulo VI, tudo daria certo. Depois da faculdade, a experiência no seminário foi terrível do ponto de vista da teologia, pois o que nos era ensinado era totalmente modernista. Entrei para a ordem cisterciense, uma ordem monástica conservadora, e conservadores liturgicamente quanto possível.
A liturgia que tínhamos era a nova missa, toda em latim e cantada. Entoávamos o ofício divino em todas as horas. E ali também cultivei muito essa ideia. Se apenas permanecermos com o Papa, tudo vai dar certo, com a graça de Deus. E a ordem me enviou para a Suíça e para outro mosteiro conservador. E esse mosteiro tinha ainda mais canto e ainda mais cerimônia do que o nosso. Fomos enviados ou supostamente enviados para a Universidade de Friburgo, na Suíça, para estudar porque, supostamente, era mais conservadora. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais o arcebispo Lefebvre escolheu Friburgo como a primeira sede da Sociedade de São Pio X, a menos ruim das universidades. Mas mesmo entre esses jovens monges que viviam essa vida litúrgica extremamente conservadora, ainda assim era possível perceber a influência do modernismo, uma influência muito forte do modernismo. Naquela época também, o arcebispo Lefebvre estava muito presente nas notícias na França e na Suíça, e havia um conflito entre ele e Paulo VI, e muitas das coisas que ele dizia faziam muito sentido para mim. E, finalmente, depois de todos esses anos, eu estava começando a perceber, no meu próprio contexto muito conservador, que a nova missa era praticamente indefensável, mesmo em latim. Nós tínhamos comunhão na mão, no meio de todo aquele canto magnífico. E os monges absorviam muito, especialmente os mais jovens, essas ideias. Então, nesse momento, eu deixei os cistercienses e fui para um mosteiro beneditino. E eu cheguei muito rapidamente à conclusão de que, depois de tudo pelo que passei, o problema com o Vaticano II, com suas novas disciplinas, formas de culto e sistemas teológicos, não era questão de interpretação. Na verdade, era o pacote inteiro. Era tudo. Naquele momento, era tudo que eu vinha defendendo e tentando dar uma interpretação conservadora. A questão é em como você resolve isso. Você teve um momento específico, tipo um momento tole, lege, em que leu algo e tudo fez sentido, ou foi algo mais gradual? Por que você está falando sobre ler algumas coisas que o arcebispo disse? Teve algo em particular que você leu, ou simplesmente foi acontecendo aos poucos, percebeu que isso estava errado? Bem, o que meio que me fez mudar de ideia sobre a nova missa, e depois todo o resto veio em seguida, foi durante o capítulo Todos os Dias. O abade, que era um liturgista renomado na ordem, um homem muito devoto, fez um sermão condenando o que o arcebispo Lefebvre vinha dizendo sobre a nova missa e as mudanças na igreja. E o exemplo que ele usou para ilustrar nossa atitude foi tirado de um livro de Brian Moore chamado O Católicos. Era um livro muito popular e, na verdade, acho que virou até um filme ou, possivelmente, tempo. Então, a ideia de Católicos era que o Vaticano III já tinha acontecido, bispos vieram com esposas, e havia esse mosteiro retro, e eles tentavam impor algo a eles. No final do romance, o visitante do Vaticano, na prática, impõe essa nova e radical religião aos monges do antigo mosteiro, de forma bastante autoritária. E um dos personagens diz algo mais ou menos assim: bem, mesmo que me mandassem, por obediência, não acreditar em Deus, eu ainda teria que fazer isso por obediência. Então, o padre Abade estava basicamente defendendo essa ideia em um capítulo. E eu tive uma discussão com ele à noite, durante o recreio. Eu disse, sabe, isso é verrugo, isso é loucura. Como dizer isso? Não faz sentido. Não, ele insistia que a obediência estava acima de tudo. O que faz sentido em um contexto religioso, porque, sabe, é um voto específico. Claro, mas quando se trata do contexto da fé, esse foi um momento totalmente legionário. Isso foi a gota d'água para mim.
Eu não conseguia acreditar que tinha chegado a esse ponto e que isso estava acontecendo. Então estudei as questões em acrome, claro, a questão sempre era autoridade. E quanto à questão do Papa? Você tem um concílio, um Papa que aprova todas essas mudanças. Do ponto de vista doutrinário, há coisas que parecem contradizer ou minar o que acontecia antes. Do ponto de vista do culto católico, você tem essa forma de culto que admite todo tipo de sacrilégios, se eles são garantidos pela autoridade da Igreja. Como isso é possível? E isso, por sua vez, me fez pensar sobre a questão do Papa. Isso foi pouco antes de eu chegar lá. A questão é, sabe, estamos indo para um lugar que o Papa condena. O que você acha disso? Como você deveria colocar isso em contexto? Qual é a explicação? Qual seria uma explicação para isso que esteja em consonância com a doutrina católica? Então, em Econ naquela época, tínhamos todo tipo de ideias e opiniões sobre essa questão em particular. E havia alguns que, de fato, diziam que não, que na verdade Paulo VI era que ele era um herege. Ele poderia, o Papa, era herege. E isso era entre seminaristas e professores. Sim. E esse era um pensamento permitido. Isso não era considerado crime de pensamento. Não, eles não te chamavam no recreio para conversar. O termo sedevacantismo nem existia. Acho que passou a ser usado nos anos 1980. Mas havia quem aderisse a essa ideia, tanto entre ingleses quanto alemães. Padre Schmittberger, na verdade, foi seminarista e publicou um panfleto sobre isso, gerando essa fermentação. E isso fazia sentido para mim, muito sentido mesmo, porque claramente as mudanças eram mais. O mal não pode vir da autoridade da Igreja. Portanto, de alguma forma, essas pessoas não deviam ter autoridade na Igreja. Muitas das coisas que o arcebispo Lefebvre dizia. Esses princípios escolásticos. Eu não sei se é bem assim. Acho que o que você diz é melhor não entrar nesse terreno. Isso estava no ar. Era algo comentado. Sabe, não estou dizendo que o arcebispo certamente era. Ele oscilava no que dizia. Mas ele permitia falasse sobre isso e professores do seminário essas posições. Ah, sim, claro. Claro. E era, sabe, obviamente havia conflito entre os professores sobre isso, porque alguns queriam a ideia, ou tinham a ideia de que, bem, você não podia dizer algo assim naquela época. Havia agitação o tempo todo. Agitação e efervescência nos anos 70. Estive lá de 75 a 77. Havia muita conversa sobre isso, justamente pelos conflitos dele com Paulo VI. Então, você tinha todo tipo de drama acontecendo. Então, antes de você entrar no seminário, isso meio que já estava resolvido para você, que isso fazia sentido, que o motivo pelo qual nada disso, todas essas coisas eram ruins, era porque não vinham da autoridade da Igreja. Sim, como a Igreja poderia te dar um grande sacrilégio como uma missa? Como isso seria possível? Ou a missa do padre, nesse caso. Como ela poderia fazer isso? Então é essa questão. Você chega à questão da autoridade da Igreja. Você acaba numa posição em que a Igreja estaria falhando. Então você precisa contornar essa questão central do Vaticano II e as mudanças que vieram com ele. E eu acho que, do jeito que você falou sobre isso, padre, faz muito sentido como você resolveu isso para si mesmo. E como eu disse, você já escreveu muitos artigos. Não existe um artigo abrangente. O mais próximo que consigo lembrar é um artigo que você escreveu para o The Hymna. Lá em 2005, que se chamava Resistindo ao Papa, Sete de Conchismo e Igreja Frankenstein. E você apresenta duas premissas no início do seu argumento. A primeira é que a nova missa é má e prejudicial à fé.
Agora, embora a maioria, eu não diria que todos os tradicionalistas articulariam isso dessa forma, eles realmente sentem isso. Claro, talvez eu não diga que é má, eles vão se esquivar e querer discutir semanticamente o que significa mal. Mas eles não vão à nova missa. Desencorajam as pessoas de ir à nova missa, e acham que ir à nova missa é, se não pecaminoso, certamente ocasião de escândalo. O segundo ponto que você levanta é este: os ensinamentos do Concílio Vaticano II e da hierarquia pós-Vaticano II frequentemente contradizem os ensinamentos pré-Vaticano II e, no mínimo, são erro doutrinário. De novo, embora um tradicionalista talvez não formule essa frase de forma tão restrita e precisa. Walter Mood me limitou a 3.000 palavras, o que nos faz focar. É verdade. Concordariam. Concedo 2. Pontos gerais como ponto de partida. E um ponto de partida razoável. Sem bagagem. Nova Missa e Vaticano II ruins. A partir daí, você segue na linha do que está falando, sobre como a igreja não pode dar uma pedra quando alguém pede pão, que a ideia é que a igreja só pode te dar o que é necessário para a salvação. Eu acho, com o passar dos anos, conforme você lida com os mesmos velhos argumentos requentados, esquentados no micro-ondas, as pessoas continuam pegando as mesmas objeções e tratando como se isso fosse a parte definitiva do debate. Bom, quero dizer, sabe, o Vaticano II é um concílio pastoral. Portanto, sabe, não tem nada doutrinal ali, então você não precisa se preocupar com toda essa questão de heresia. Esse é o álibi deles, o passe livre. Ah, o Pedro resistindo a Pedro, Paulo resistindo a Pedro. Sim, ok, essa é a tal citação. Romain Lacoute perguntou. Casa Finita perguntou, ou a prima disse como um nome em um único outer. Esses são todos eles, requentados, trazidos de volta. Isso claramente derrota os argumentos do Padre Cicata. Então, a frase que acho tão fascinante, que foi a primeira a captar o argumento sedevacantista. Para mim, mesmo quando eu estava resistindo à ideia. Reconheço a ideia. Eu resisti a ela. Claro, posso ser um bom católico, que é o que você articulou na posição conservadora. Vamos apenas seguir o Santo Padre isso, Santo Padre aquilo. Porque isso é incutido em você como um bom católico. Foi incutido em mim. Então isso permite que você viva isso através de fotos no seu vestíbulo e menção no cânon. Referindo-se, ele. Mas isso também permite que você diga, mas todas essas coisas são ruins. E eu acho que o difícil para a maioria dos tradicionalistas perceber é que reconhecer e resistir não é posição católica. Não é defensável como posição católica é a posição. Muitas pessoas porque não fizeram trabalho suficiente ou não pensaram nas implicações. É fácil dizer que a nova missa é ruim porque é uma reação visceral. Com certeza. É fácil dizer que o Vaticano II não faz sentido, pode ver contradições lado a lado. Mas o difícil é dizer, e agora? Reconhecer e resistir é o ponto de parada necessário onde aqueles de nós precisam parar, potencialmente. Suponho que isso foi resumido no seu verão antes da sua entrada, quando você tentava entender tudo isso. E isso se estende para a maioria das pessoas. Ou é crime? Pare. Não posso pensar nisso, não só porque o bispo Felay diz que não posso, mas porque isso significaria que as portas do inferno prevaleceram. São coisas drásticas, mas ainda estão nessa posição de espera. Então reconhecer e resistir é uma posição atraente e você segue em frente e fala sobre várias coisas. Explicando por que reconhecer e resistir não pode funcionar. Qual você acha que é talvez o argumento mais convincente para que reconhecer e resistir não possa ser aceito como uma resposta ou posição católica? Submissão ao Pontífice Romano. É necessário para a salvação estar submetido ao Pontífice Romano, não apenas em palavras, mas também de fato. E essa é a ideia subjacente por causa da ligação do Pontífice Romano com a identidade da Igreja Católica. Eles o reconhecem,
mencionam no cânon e rezam por ele. Porque é ótimo meu pastor alemão. Mas ele é um pastor alemão de estimação, certo? Não há uma submissão real a ele em termos de como, digamos, alguém conduz seu apostolado como sacerdote que segue essa posição. Você não está submetido àqueles que estão submetidos a ele. E isso foge completamente do que seria o normal, de como deveria ser para um católico. Mas nós podemos resistir a ele porque foi isso que Paulo fez com Pedro. Pedro fez com Paulo e tudo mais. Mas a ideia ali, o que eles estão, de fato, resistindo no Pontífice Romano ou no Vaticano II é, na verdade, o magistério ordinário universal da Igreja, que eles têm que aceitar como infalível. As pessoas nessa posição rejeitam muitos dos ensinamentos do novo catecismo, digamos assim. Um ensinamento que está no catecismo é considerado parte do magistério ordinário universal. É ensinado em toda parte pelo Papa e pelos bispos. Então, a questão é, se você está no grupo do reconhecer e resistir, como você sai disso? E a resposta é, sim, você está apenas seguindo a tradição, que é o argumento de apoio deles. Mas, em termos de teologia católica e compreensão da natureza da Igreja, isso nunca resolve a questão. Como a Igreja pode te dar erro? Como a Igreja pode te dar algo que contradiz o que foi dito antes? Então, você acaba com essas formulações vagas de, bem, estamos seguindo a tradição, o Papa é como um pai ruim para nós, que está nos dando esses comandos perversos. Acho que isso também é abordado neste artigo. Você tem que parar e pensar, mas é uma analogia tola. Porque seu pai tem poder dominativo sobre você, e ele sempre será seu pai, e sempre continuará sendo seu pai. Enquanto o Papa tem jurisdição sobre você, o que é algo completamente diferente. Ele pode fazer leis, e é um poder público que é dado para o bem da Igreja. Então, você tem essas analogias diferentes, falsas e tolas, nas quais o grupo do reconhecer e resistir se envolve. E essas, no fim das contas, quando você olha de perto, realmente não se sustentam. Ou, por exemplo, a ideia de resistir a ordens. O Papa te dá uma ordem má. Isso é diferente da questão de uma lei, que é um ato de jurisdição pública. Não há nada que impeça o Papa de dar a alguém uma ordem má. Acho que dou o exemplo ali de dinamite. Fátima em diante, traga-me outra corista loira, Monsenhor. A questão é que isso é uma ordem má. Isso não é uma lei. Esses argumentos simplesmente não se sustentam. Deve haver outra explicação para isso. Bom, quem é você para julgar, padre? O primeiro, você não é julgado por ninguém. Logo você não pode julgar ninguém. E o Papa é a autoridade máxima. Então, talvez... Deixe-me admitir, padre, que talvez você esteja certo. Mas saberemos no futuro. É como foi resolvido o grande cisma do Ocidente. Eles não sabiam como agir nem quem era o Papa. Tiveram que esperar o futuro para descobrir se estavam certos. Então, a questão é, o que eu tenho que fazer agora, se a submissão ao Pontífice Romano é uma questão de salvação? Então, o que eu tenho que fazer agora? Como eu devo agir? E essa, de fato, é a questão. Como eu reconcilio isso? Sua crítica, você tinha 3 caras a escolher. Então você poderia dizer que, escolhe um no palitinho, qualquer um que funcione. Mas na sua situação, você diria que não está se submetendo a ninguém. Como é? Não submeteria porque não reconhece. Se houvesse um ali, submeteríamos ele. Mas a questão é, poderia haver vacância sé apostólica? Isso pode durar tempo, e as pessoas chegar ao céu durante esse período específico de tempo. Então, mesmo que não haja alguém visível que seja o chefe visível da Igreja na Terra, você se submeteria a ele se houvesse alguém visível? Eles responderiam isso. Já tivemos interregnos de 3 ou 4 anos, mais 40 anos já é demais. Deus tem todo o tempo do mundo. Então, a questão é, algum teólogo já tratou desse assunto?
E você descobre que, sim, se você olhar para a questão da eclesiologia, vai perceber que existem alguns teólogos que dizem que, de fato, a igreja pode existir sem um papa, sem uma cabeça na terra, por um tempo muito longo. E o estado da igreja na terra durante esse período é um estado de, na prática, como um corpo sem cabeça, em que as funções da igreja obviamente ficam mais lentas. Existem certas coisas que não podem mais ser feitas porque a igreja está sem uma cabeça na terra. Mas, mesmo assim, a igreja continua a existir porque sua cabeça está no céu. Mesmo que o seu representante não esteja na terra. Específica? Sim, acho que. Cageta é um dos que falam sobre isso. Tem um dos teólogos no final do outro folheto que escrevi sobre essa questão, que fala especificamente sobre isso. Pode ser alguém como de Groot, um teólogo dominicano clássico, daqueles de peso, escrevendo sobre eclesiologia. Então, no fim das contas, a sua questão, a forma como você responde à autoridade ou à questão do Papa, se resume a uma questão de eclesiologia, certo? Que a igreja pode existir sem um Papa por um tempo, mas a igreja não pode te dar erro. A igreja não pode te dar uma missa má. E eu acho que esse é o dilema fundamental em que se encontram aqueles que estão no campo do reconhecer e resistir, pois eles concordam com você, querendo ou não, sobre a nova missa e sobre o Vaticano II, mas não conseguem ir até onde você vai. E por que o senhor acha que isso acontece, padre? Por que o senhor acha que esse é um assunto tão proibido? Por que a conclusão, ou a possibilidade, que o arcebispo Lefebvre, em inúmeras ocasiões, disse ser uma possibilidade teológica, nem sequer pode ser discutida? Bem, essa é uma boa pergunta. Por que as pessoas têm pavor das consequências? É como se estivessem olhando para o abismo. E aí se torna algo extremamente polêmico. Por exemplo, se Lefebvre tivesse dito isso, muita gente simplesmente teria o abandonado. Eu sei que, quando ele fez declarações que pareciam chegar muito perto do sedevacantismo, houve um verdadeiro tumulto. E isso é difícil de engolir, então é a Deus. E é, sabe, tão difícil e tão contraintuitivo, porque, por outro lado, você tem toda a mídia contra você, retratando, por exemplo, João Paulo II como o grande conservador, ou Bento XVI como o cara que é conservador, que é ainda mais conservador e tradicional. Ele vai reverter o Concílio Vaticano II. Então isso vai contra tudo isso, mas uma vez que você faz um julgamento sobre, digamos, a nova forma de culto, e diz que ela é má, que prejudicou almas, que há algo teologicamente errado nela, e uma vez que você faz o julgamento sobre os ensinamentos oficiais do Vaticano II, e aqueles que o interpretam como contendo erro, o que a maioria dos tradicionalistas fez, historicamente, você também está fazendo um julgamento sobre a autoridade. Porque, ao dizer isso, você está dizendo implicitamente que isso não pode vir da autoridade. Isso não pode vir da autoridade da igreja, porque a autoridade da igreja não pode te dar isso. Caso contrário, a igreja falha e é falível. A questão do sedevacantismo se baseia em uma noção que tem fundamento na teologia, de que alguém perde a fé, alguém pode perder a fé, porque tanto o batismo quanto a fé são necessários para ser membro da igreja. Quando ele se torna um herege público, essa perda de fé se manifesta publicamente, ele se coloca fora da igreja. Se ele está numa posição de autoridade, ele também se coloca fora dessa posição de autoridade. Isso é possível. Os canonistas, teólogos, dizem isso para você. E você tem 2 papas que admitem que isso é possível, Paulo IV e sua bula cum ex-apostolatus, seja qual for sua validade hoje, e Inocêncio III. E eles dizem que o Papa já está julgado. Aquele que cai em heresia. Então, essa é uma posição sustentável em termos de direito canônico, ensinamento papal, etc. E teologia dogmática.
O que não é uma posição sustentável é a ideia de que a autoridade da Igreja Católica te dá o mal e te oferece algum tipo de erro